Muito bem, a gente vai começar o nosso trabalho de hoje refletindo em torno da mensagem do texto de número 147 do nosso livro Vinha de Luz, intitulado Nos Corações. Antes da gente começar a adentrar ao tema, ao texto propriamente dito, eu acho que vale para todos nós uma reflexão que em torno da forma como nós lidamos com os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa. E nós temos tratado com uma certa frequência, tenho tocado nesse assunto, sobre a satisfação que todos nós temos de nos fazermos presentes dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, que fala aquilo que a gente quer ouvir, nos oferece um ambiente que nós gostaríamos de estar sempre frequentando, mas muito mais do que aquilo que a gente ouve e aquilo que o ambiente nos oferece, e até mesmo nos relacionamentos, né? Eu já trouxe para vocês um depoimento de que quando eu frequentava a igreja metodista, isso já se vão 20 anos, era um ambiente muito prazeroso, né? Naquela época eu tinha os meus 20 anos, mais ou menos, 21 anos, e então era um ambiente muito agradável, onde as pessoas eram sempre alegres, onde o lugar era sempre muito agradável, o culto era até interessante, embora acabou não surtindo o efeito que eu desejasse em mim, né? Porque a mensagem não era aquela que eu gostaria de ouvir, mas o ambiente, de modo geral, era muito agradável. E eu acabava frequentando, você frequentou metodista, né, André? Legal. E eu acabava frequentando muito mais pelo ambiente, pelas pessoas, do que pela filosofia propriamente dita. E hoje nós temos aqui, na doutrina espírita, essa maior liberdade, né, porque participar de uma religião tradicional nos leva, consequentemente, a uma frequência mais metódica, né, de você frequentar todos os domingos, de você participar das reuniões, aquela coisa toda. Já na doutrina ela nos dá uma certa liberdade, e com exceção daqueles que estão comprometidos com algum tipo de tarefa nas instituições, nós frequentamos quando temos vontade, frequentamos reuniões que não são formais, como essa que nós frequentamos hoje. Ela não existe nenhuma formalidade, ninguém precisa se inscrever, ninguém precisa se deslocar, simplesmente participar, conversar, trocar um pouco de ideia, né, e a gente vai seguindo ali a nossa rotina, as nossas atividades. Então a doutrina não exige de nós, né, um compromisso rígido de frequência naquela instituição. Mas mesmo assim, ela nos proporciona uma satisfação muito grande pelo conteúdo que ela apresenta, por aquilo que ela nos projeta no futuro, pelas reflexões que nós fazemos em torno do passado, pela forma como nós cuidamos do nosso dia a dia, das nossas atividades. E aí, então, estando presentes e sentindo esse prazer, essa satisfação, a gente vai dando continuidade e estendendo cada vez mais essa nossa frequência. Mas a pergunta que a gente sempre faz é exatamente essa, né? As religiões, sendo filosofias e trazendo para nós propostas de elevação espiritual, propostas espiritualistas, qual é exatamente a porcentagem, se nós pudéssemos colocar dessa forma, da eficácia da mensagem na transformação de cada um de nós? Nós temos aqui uma passagem que Emmanuel seleciona, o livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Ele começa dizendo assim para nós: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Nesse pequeno trecho, que é exatamente ali a passagem que Emmanuel seleciona para nós, recebei-nos em vossos corações, como portadores da mensagem cristã daquela época, e hoje nós temos ali aqueles que são trabalhadores da doutrina espírita, que trazem mensagens de reflexão. Nós temos os espíritos que nos escrevem constantemente e insistentemente
sobre mensagens de cunho moral muito profunda, se nós fizéssemos ali uma separação da quantidade de mensagens que tratam especificamente da ciência espírita e mensagens que tratam das questões morais, nós veríamos ali uma avalanche dessas mensagens morais vindo de todos os lados, de todas as formas e o tempo todo, exatamente para que nós entendamos exatamente o caminho que nós podemos seguir dentro dessa doutrina, visando esse equilíbrio espiritual que todos nós buscamos. Então, assim como Paulo de Tarso disse, recebei-nos em vossos corações, porque ele frequentava, ele participava de reuniões em várias cidades, em vários países naquela época, e cada vez que ele chegava, ele falava de Jesus, ele falava dos seus ensinamentos, ele falava da importância, sem ameaça, sem terrorismo espiritual. Como ele diz aqui, não digo isso para a vossa condenação. Significa, você não tem que aceitar porque você vai para o inferno, porque você vai sofrer. Mas porque nós estamos oferecendo aquilo que vai tocar seu coração. Aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te fazer feliz, e aquilo que vai te levar a uma verdade que até então você não conhece. E os Espíritos utilizariam hoje essa mesma linguagem, recebei-nos em vossos corações. Que é essa proposta, quando nós lemos uma mensagem como essa que Emmanuel traz para nós, não é simplesmente uma mensagem técnica, uma mensagem ditada, para que a gente leia, se comova, até mesmo veja ali uma certa profundidade filosófica, e depois a gente continua dentro da nossa rotina, dentro das nossas ações. Por exemplo, a gente vai fazer aqui a leitura, e nós vamos perceber assim, alguns trechos, que a gente se perguntaria, será que a partir de agora, essa mensagem que eu menciono, que eu cito, faria alguma mudança hoje na minha vida? Então nós temos aqui nos corações, recebei-nos em vossos corações, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Ele diz assim, os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. Essas vantagens que a gente tem é exatamente essa. A vantagem do conforto, a vantagem de estarmos envolvidos num grupo social, as vantagens de nos destacarmos de alguma forma, de vantagens das mais diversas, e cada um analisa por si mesmo que tipo de vantagem que a doutrina espírita hoje traz para cada um de nós. Eu tenho a vantagem do trabalho, eu tenho a vantagem da amizade, eu tenho a vantagem da satisfação, e cada um de vocês então vai definindo quais são os benefícios que o Espiritismo traz para todos vocês em termos de vantagens, né? Mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, Pedro, Mateus e João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecunda. Nesse nosso primeiro trecho, bom dia pessoal que chegou, nesse nosso primeiro trecho fala exatamente isso, que muitas vezes essas mensagens que chegam para nós, principalmente as publicadas no Evangelho, já que Jesus, ele acaba ou a mensagem de Jesus acaba se fragmentando em diversos pontos de vista, que são as religiões diferentes que hoje nós encontramos aí pelo mundo afora. As igrejas católicas se divergem devido a interpretações diferentes de mensagem. Nós temos religiões protestantes que a cada dia abrem uma igreja nova, cada uma querendo trazer a sua proposta pessoal, a sua proposta particular, a moda da casa, da mensagem de Jesus. Dentro da doutrina nós temos a mesma coisa também, embora nós tenhamos a codificação como sendo uma base comum para todas as instituições e todos os estudantes da doutrina, as interpretações que nós fazemos tanto da codificação como da própria mensagem de Jesus, e a importância que nós também damos a essas mensagens, variam de cada pessoa, varia de cada grupo. E aí então, quando coloca para nós aqui que esses debates, vai com Deus, bom dia, quando se fala sobre esses longos debates, duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre, ou seja, o tempo que nós perdemos tratando desses assuntos, tratando desses debates improdutivos, nós simplesmente mostramos a superficialidade da nossa crença.
Trouxe para vocês essa semana o relato daquela palestra feita pelo Haroldo Dias Dutra, ou Dutra Dias, sobre lá no Congresso de Goiás, durante o Carnaval. E foi perguntado qual é a contribuição que o Centro Espírita pode dar para a transformação do nosso mundo nessa fase de transição planetária. E ele colocou exatamente isso, né? O Centro Espírita nos serve como um posto de socorro para as pessoas que buscam ajuda para suas aflições. E ele contou um exemplo pessoal, que ele ficou tão apaixonado pelas interpretações do Evangelho, pelo estudo do Evangelho, que ele se esquecia exatamente qual era o objetivo. Então, na verdade, o Centro Espírita para ele nada mais era do que um centro acadêmico, onde ele ia, debatia, se instruía, voltava para casa e acabou. E as pessoas que iam lá, eu preciso de um centro, eu preciso tomar um passe, eu preciso conversar com alguém. Quando chega lá, ela vai ouvir discussões e debates em torno de teorias doutrinárias que muito pouco ajudam, ou muito pouco funcionam no alívio, na consolação dessas aflições. Então nós também nos vemos nessa mesma situação, né? Nas religiões, de modo geral, esses debates também são bastante calorosos, diga-se de passagem, né, com ofensas, com discriminações e tudo mais, tudo por causa de interpretações que cada um faz em torno dessa mensagem. Recebem outros, nesse mesmo trecho que nós lemos, recebem outros as advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. E aí nós temos ali duas situações: aqueles que vendem a mensagem, aqueles que vendem pedaço do céu, aqueles que vendem promessas, vendem milagres em torno dessa mensagem, citam-nas como se isso fosse algo sem importância, apenas como tendo um rótulo para dizer assim: olha, se você é filho de Deus, se você tem fé em Jesus, isso vai acontecer na sua vida, com aqueles discursos bem políticos, né? E as pessoas então entregam-se com suas dores, com suas angústias e aflições a essas pessoas que vendem essa mensagem. Então, na verdade, estão comercializando, como diz para nós aqui, recebem as advertências e as luzes evangélicas e convertem-nas em fontes econômicas de grande vulto, e isso dá muito dinheiro. A gente sabe isso, como funciona, né? E a mesma coisa também, nós muitas vezes negociamos essa nossa relação com Deus utilizando essa mensagem, mais ou menos com aquela troca, né? Eu faço alguma coisa se eu receber alguma coisa, eu faço tal coisa. Então nós começamos a utilizar essa mensagem barganhando para satisfazer os nossos interesses. E ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. E aqui então vem a enaltação do ego, quando muitas pessoas dotadas de conhecimento, que são conhecimentos reais de fato, eu tenho uma capacidade intelectual privilegiada, tenho uma boa memória, tenho um discurso bastante convincente, então eu vou utilizar essa mensagem, eu vou utilizar esse posto de serviço para minha autopromoção. E aí então eu falo, gesticulo, interpreto, e todo mundo fica naquela idolatria. E isso acontece de fato em todos os lugares. Ficamos naquela adoração, né? Nossa, mas que coisa linda, é isso que eu precisava ouvir, coisa e tal. Mas na verdade, o meu papel real não é ajudar. O meu papel real é me autopromover. Porque eu fico feliz quando as pessoas se beneficiam daquilo que eu falo, mas na verdade eu me sinto muito mais importante do que eu sou quando alguma coisa positiva acontece. Então nós vemos ali 3 ou 4 situações em que essas mensagens são utilizadas, mensagens extremamente profundas e valiosas, porque traz para nós um exemplo de vivência, de um espírito, de uma envergadura que nós ainda não conseguimos dimensionar, nós não conhecemos Jesus. Essa é a realidade. Nós ouvimos falar dele, mas nós não o conhecemos. E aquele que disser que o conhece está mentindo. Porque ele vai dizer assim: não, eu conheço Jesus. A gente não sabe o que ele pensa, a gente não sabe o que ele sofreu, a gente não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele foi. Então, na verdade, nós falamos muito sobre ele, mas nós não muitas vezes o conhecemos. E isso porque nós acreditamos que ele tem a missão de nos salvar. Sempre aprendemos assim. É incumbência dele vir aqui dos planos mais elevados e nos tirar desse lodo, desse pântano de sofrimento onde nós nos encontramos. E eu não preciso ter preocupação nenhuma. Seria mais ou menos assim, para a gente fazer uma comparação bem pobre,
mas que nos vai levar à mesma direção. Imagina que você está no trânsito, aconteceu um acidente, você ficou preso nas ferragens, vieram os bombeiros, que são ali os nossos anjos do asfalto, nos retiraram daquela situação, nos levaram para o hospital e tudo mais. Nós assim sabemos que essa é a obrigação deles, sabemos que eles têm essa capacidade, mas quem são esses bombeiros? Quais são seus nomes? Onde eles moram? Quais são as suas famílias? Quais foram os caminhos que eles percorreram para alcançar aquela formação, aquela capacidade, aquela excelência, né, no exercício daquela atividade? Então nós não nos aproximamos das pessoas, nós nos beneficiamos daquilo que elas podem nos oferecer. A mesma coisa acontece dentro da doutrina, quando nós olhamos aqueles grandes palestrantes, Divaldo Franco, Raul Teixeira, tantos outros, né? Não vou nem citar nomes aqui, que seria até uma injustiça, mas eu coloquei esses dois que são os mais destacados. Nós adoramos quando ouvimos o que eles falam, nos impressionamos com o conhecimento que eles têm, mas quem são eles de fato? Quais são as dificuldades que eles enfrentam? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas fraquezas, os seus medos? Quais são as suas frustrações, as suas alegrias? Nós não sabemos. Não porque nós simplesmente não nos interessamos, mas porque nós não temos ali a intimidade, a proximidade para poder perguntar alguma coisa ou conviver com eles com uma relação mais próxima. Então a gente fala assim, bom, já que é assim, está disponível, eles podem ajudar, então nós vamos agradecê-los do fundo do coração e vamos em frente viver a nossa vida. Né, a Júnior colocou, quando muito, dependendo da repercussão do acidente, você pode até conhecer o bombeiro que lhe salvou, mas é só para cumprimentar, né, Júnior? Mas a gente não entra na intimidade dele, a gente não convive no dia a dia. Essa é a questão, né? Então, assim, quando se fala de Jesus, é a mesma coisa. Nós conhecemos Jesus de fato. Nós sabemos, assim, quais foram as decepções que ele teve com aqueles que não entenderam aquilo que ele desejaria fazer, ou aquilo que ele deseja ainda hoje fazer, porque ele não se encontra mais aqui entre nós fisicamente, mas a sua mensagem e todos os trabalhadores que vêm dar continuidade a essa mensagem continuam ali, com a expectativa de que nós nos transformemos e não simplesmente utilizemos essas mensagens de uma forma superficial. Os evangelistas tiveram a preocupação de relatar aquilo que ele fez. E nós, à distância, lemos curiosamente aquilo que ele fez. Com quem ele conversou, por onde ele andou, com quem ele salvou, quais foram ali, entre aspas, os milagres que ele praticou. Então nós estamos ali de longe, à distância, simplesmente lendo alguma coisa que alguém fez. Sendo que aquelas mensagens mostravam para nós a importância de nós nos envolvermos com aquele mesmo tipo de existência, nos envolvermos com aquele mesmo tipo de comportamento. Mais uma vez a gente diz, é fazer aquilo que ele fez, ou tentar nos espelhar nas suas ações, porque aí de fato a gente vai entender exatamente aquilo que ele viveu. Porque é fácil para nós, eu vou seguir Jesus. Segue Jesus então e põe a cara para o mundo e espera as críticas, espera as agressões e espera tudo aquilo que pode vir para nós como consequência dessa proposta de transformação no mundo que nós hoje desejamos fazer. Então nesse caso nós temos aqui que as mensagens hoje são utilizadas apenas para poder ilustrar colocações, ilustrar ideias, mas elas muito pouco nos atingem no fundo do coração, dizendo assim, olha, essa mensagem, quando ele diz assim, uma mensagem, por exemplo, deixa eu pensar, vigiai e orai. Vigiai e orai, por exemplo, é uma mensagem muito simples que a gente sempre fala, mas qual é exatamente a nossa vontade de fazer uma vigilância constante nos nossos pensamentos e aquela oração que sai do fundo do nosso coração? Quando nós falamos assim que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou então, como a Sandra lembrou agora, né, amai ao próximo como eu vos amei. É uma mensagem linda, amai ao próximo como eu vos amei. Eu sei que Jesus me amou tanto, mas daí até eu amar o próximo como ele fez, já é uma outra história. Então a gente vai pegando situações que são assim destacadas nessa mensagem, nessa coletânea de mensagens que foi trazendo para todos nós, mas a gente vê que o efeito que ela provoca em nós é um efeito superficial, porque nós ainda não conseguimos nos transformar. E daí então, como Paulo de Tarso disse, recebei-nos em vossos corações, quer dizer, nos aceitem de fato por aquilo que nós estamos oferecendo. Assim os Espíritos também dizem a mesma coisa.
Nos aceitem por aquilo que nós estamos dizendo a vocês. Nos aceitem para se transformar. Não nos aceitem porque é interessante, porque é legal. Ele continua. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Então já faz uma previsão. Nós teríamos hoje uma transformação extremamente profunda em todas as instituições religiosas cristãs, em especial, não desmerecendo aquelas que não são cristãs, mas a nossa mensagem hoje lida com a mensagem cristã, mas sofreria uma transformação extremamente profunda, porque as pessoas se encontrariam naquelas reuniões temporais, né, de semanais, dominicais, diárias, seja como for, com outro objetivo. Ninguém ia com intenções pessoais, eu ia com o objetivo de ajudar por mais que eu fosse necessitado. E hoje nós dizemos assim, eu vou porque eu preciso. Eu não vou porque eu posso oferecer. Porque quando nós dizemos aquela passagem que nós vamos pelo amor ou vamos pela dor, a dor infelizmente é aquilo que mais nos mobiliza. E quando nós assimilarmos de fato essa mensagem, nós veremos que é o amor que vai prevalecer. Então eu vou àquela instituição porque eu tenho certeza que alguém vai precisar de ajuda. E como nós temos que cada um no seu nível evolutivo e de entendimento também, muita gente vai continuar indo em busca de ajuda e eu tenho certeza que lá precisará de gente para poder ajudar. Então eu vou com esse objetivo, com essa proposta, de poder ajudar, de poder servir, de poder fazer alguma coisa. Então eu já percebi que houve uma mudança. Para aqueles que são os orientadores desses trabalhos religiosos e espiritualistas, tanto espíritas como dessas outras instituições, nós veremos que as intenções, os objetivos desses representantes seriam outros, completamente diferentes. Eles seriam, de fato, pelo conhecimento que eles possuem, e nós sabemos que a quem muito foi dado, muito será cobrado, mais uma das passagens do Evangelho, que diz assim, se você é aquele que fala por mim, se você, imaginando Jesus dizendo isso, né, com toda a nossa pretensão de querer imitá-lo, ou de querer imaginar o que ele pensa ao nosso respeito. Mas ele diz assim, se você fala em meu nome, se você me representa entre os seus companheiros, seus semelhantes, então você precisa agir como eu agi também. Mas a gente vê exatamente isso. Eu me torno, na verdade, um orientador profissional, porque aquela se tornou a minha profissão, e eu estou fazendo a minha parte. Eu estou levando aquela mensagem para as pessoas. Elas vão se beneficiar? Sim, sem dúvida. Porque quanto mais eu conseguir convencê-las, muito mais eficaz será a mensagem. Mas a pergunta é, qual exatamente a intensidade da transformação que aquela mensagem me proporcionou? Para eu poder mudar a minha conduta. Então nós teríamos ali, inicialmente, se essa nova comunidade cristã surgisse, né, ou quando essa nova comunidade cristã surgir, nós teremos transformação naqueles que são os frequentadores das instituições, nós teremos transformações naqueles que são os líderes dessas instituições, e a gente fala de liderança, até mesmo dentro da doutrina, quando você tem um dirigente, ele é o líder daquele trabalho. Então é ele que coordena, que coloca ali aponta as direções e tudo mais. E nós teremos também na própria instituição mesmo. Nós veríamos diferente. Não veríamos luxo, não veríamos ambição, não veríamos aquela ganância que é característica dos tempos de hoje. Nós teríamos ali o trabalho de servir, que é esse o objetivo que nós fazemos, que nós precisamos alcançar. Então, muito diversa, quer dizer, muito diferente surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos seus emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Aí a gente vai na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a gente pensa assim que essa mensagem que chega para nós do plano espiritual, ela não é seletiva. Ela não é uma mensagem dirigida apenas àqueles que frequentam tais instituições. É uma mensagem que veio para a humanidade. É uma mensagem que veio com a proposta de tocar cada coração de qualquer indivíduo onde quer que ele esteja. E aí então, enquanto essa mensagem não for assimilada, ou não for dada a ela o devido crédito, porque a gente percebe que a Bíblia, ou o Novo Testamento, que é o que interessa para nós,
perde o seu valor pela rivalidade que surge entre as imposições da igreja, das instituições religiosas, e as pessoas e a crença pessoal de cada um. Muita gente diz assim, eu não frequento aquela instituição, não frequento porque eu não gosto, não frequento porque do jeito que falam, do jeito que agem, então eu não quero saber. Então, na verdade, a gente começa a julgar o livro pela capa, se esquecendo do seu conteúdo. E se a humanidade tivesse absorvido uma parte, pelo menos uma parte, daquilo que o Evangelho traz para todos nós teríamos ali o fim, ou pelo menos a dissipação de grande parte do egoísmo das pessoas, da ganância. O mundo capitalista hoje teria uma outra visão. As pessoas se respeitariam onde quer que elas fossem. As pessoas procurariam ajudar-se mutuamente. Nós não teríamos diferenças sociais. Pessoas morando em ambientes de luxo e outros morando em lugares miseráveis. Nós não teríamos fome. As doenças que surgiriam, porque não é uma questão de comportamento do homem que faz com que as doenças surjam, é a natureza que faz isso, mas o empenho do homem em fazer com que essa doença não proporcione sofrimento ao semelhante seria diferente. Então hoje nós chamamos assim de grupos missionários para aqueles que se dedicam a essas pessoas ou comunidades que passam por dificuldades que estão abaixo da linha da miséria. Nós não temos missionários em grandes cidades, num público de classe média, até mesmo de classe baixa. Nós temos missionários naqueles ambientes onde precisam realmente de ajuda. E por que eles são chamados de missionários? Porque eles recebem esse título pelo objetivo que eles têm de ajudar aquelas pessoas. Se nós tivéssemos o Evangelho, a Boa Nova, dissipada e assimilada por todos os corações, nós teríamos um planeta de missionários. Todos nós seríamos um missionário em potencial, bastando apenas surgir a oportunidade. E aconteceria até mesmo de nós ficarmos ociosos relativamente de tanta gente para poder trabalhar com pouco serviço, já que toda essa miséria, toda essa dificuldade seria dissipada. Então, essa é uma característica de um mundo de provas e expiações que vai se transformar num mundo regenerado. Esse mundo regenerado é exatamente isso, pessoas regeneradas, pessoas que vivem de um modo diferente, pessoas que entendem a vida de um modo diferente. E enquanto esse evangelho não for assimilado, não tenhamos a expectativa de que vai haver uma transformação. Nós chegamos a conversar há um tempo atrás sobre as notícias que saem dos jornais de crianças e jovens que se destacam pela excelência intelectual. Tivemos ali um garoto da Coreia do Sul, de 14 anos, que estava entrando numa faculdade de matemática. Todo mundo disse, nossa, 14 anos numa universidade de matemática nos Estados Unidos e já tinha escrito seu primeiro livro. Só que na verdade aquela era a segunda faculdade, porque a primeira foi de astrofísica. Com 14 anos ele já era astrofísico e estaria fazendo. Então nós nos impressionamos por uma criança ter esse dom intelectual. Um outro se destaca pela música. Aos 3, 4, 5 anos de idade, já começa ali, então a trabalhar nas grandes peças, nas grandes composições. Uma jovem, como apareceu na televisão, que se inscreveu em 20 universidades, passou em 14 para medicina, universidades públicas. Então nós dizemos, nossa, essa foi realmente uma pessoa dotada. Mas nós não percebemos ainda quem são as crianças que são dotadas nos valores do Evangelho. Isso não tem notícias, isso nós não vemos nos jornais. Uma criança que demonstra um grande amor pelas outras crianças, pela sua família, pela humanidade, isso não dá notícia. Isso não dá notícia porque nós não temos como medir. Nós não temos como fazer uma prova e dar uma nota para aquela criança. Mas esses espíritos estão também entre nós. Crianças que já agem de modo diferente. Crianças que não se destacam apenas pelo intelecto, mas se destacam pela capacidade de amar que possuem. Desde pequenininha já amam os animais, já amam outras pessoas, são crianças calmas, crianças tranquilas. E esses são os espíritos que estão chegando entre nós. E eles se destacam. Então nós acabamos admirando a capacidade que eles têm de se comportarem daquela forma e nós achamos uma gracinha. Meu filho é tão bom, meu filho é tão bonzinho, o filho da vizinha, aquela criança é tão genial pela sua tranquilidade, pela sua passividade. Então nós observamos assim que esses espíritos que chegam entre nós já chegam com essa bagagem tanto intelectual como moral.
E eles têm essa missão, a função deles é vir nos influenciar para que possamos agir da mesma forma. Eles não podem nos transformar. Uma criança genial, dessas das universidades que eu falei para vocês, não vai fazer, né? São esses termos que são utilizados, né, Abraço? A gente não usa isso na doutrina, mas seria mais ou menos isso. Crianças que se destacam de alguma forma pelo intelecto ou pela moralidade. São esses espíritos mais desenvolvidos. Então uma criança que é um gênio na matemática não vai me fazer um gênio na matemática, porque isso é uma capacidade dela. O que ela pode fazer é me ensinar aquilo que ela tem de matemática, de conhecimento matemático, dentro daquilo que eu tenho capacidade de assimilar. Uma criança que vem dotada de um valor, de um amor pela humanidade, ela pode se aproximar de mim e mostrar aquilo que eu gostaria de ser. Mas ela não pode me forçar, ela não pode interferir no meu livre-arbítrio, naquilo que eu desejo ser. Ela vem me influenciar apenas. Então é assim que esses espíritos começam a surgir entre nós, trazendo a sua influência e a sua contribuição para que o mundo se transforme. Mas o mundo vai se transformar quando nós, que somos os seus integrantes, absorvemos esses ensinamentos do Evangelho. E por que do Evangelho? Porque ali é um código. Poderia ser, por exemplo, um livro budista, se ele tivesse o mesmo conteúdo. Poderia ser um livro hinduísta, se nós encontrarmos ali a mesma mensagem. Podemos ali pegar no judaísmo, pegar ali na religião islâmica, onde for. Nós nos transformaríamos e faríamos com que o mundo fosse melhor. Então, quando nós conversamos sobre transição planetária, quanto tempo isso vai demorar para acontecer? Basta a gente pensar assim, qual é exatamente o grau de absorção do Evangelho que a humanidade hoje apresenta? Nós vemos que é muito pouco, porque nós vivemos ainda na superficialidade, mesmo que nós tenhamos mais de 90% da população mundial adepta a algum tipo de religião. Mas ainda vivemos na superficialidade. Em razão disso, diz Emmanuel, em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível para não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho e do édito do ser. Não te desculpes, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Adorna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. E ele coloca aqui então nesse final, que a gente vê com certo desânimo as características do nosso mundo hoje. Olha, esse mundo está perdido, a coisa não vai funcionar, por mais que eu tente, eu não preciso fazer pregações, porque eu acho que é uma pregação para mim é alguma coisa que não surte efeito nenhum. O que surte na verdade efeito é o exemplo. Então nós temos que exemplificar aquilo que nós acreditamos. Mas quando nós colocamos em prática as nossas crenças dentro do nosso grupo social, algumas vezes as pessoas se tornam mais agressivas, porque se você é agressivo e o outro é agressivo, pelo menos eles se respeitam. Se respeitam porque não sabe quando vai explodir a coisa. Mas quando você se coloca numa condição de passivo, ou de pacífico, desculpem, essa pacificidade acaba dando ao outro a oportunidade dele se sobressair pela agressividade que ele tem. Ontem mesmo foi colocado aqui na área de texto que o mal, dentro dessa visão do Evangelho, o mal é atrevido, o mal é agressivo, o mal é oportunista. Então o mal a gente chama de egoísmo. Então as pessoas que se comportam dessa forma, elas sempre vão encontrar oportunidade de se sobressair. É a lei do mais forte, a lei da selva, como se diz popularmente hoje. Então nós começamos a nos questionar se essa postura de pacificadores, de mansuetude, como se diz no Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha que interessante, bem-aventurados os mansos e pacíficos. É mais uma daquelas passagens do Evangelho, essa do Sermão do Monte, que a gente acha muito bonito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então aqueles que são mansos e aqueles que são pacíficos são felizes. Mas na verdade aquela mensagem é para mim, dizendo que eu serei feliz se eu for manso e pacífico, não numa questão de submissão, mas numa questão de conduta. Porque nós estamos aqui para educar. E essa educação algumas vezes significa dizer não. Essa educação significa entrar numa discussão. Mas é aquele estado íntimo de mansidão
que vai fazer com que a gente, depois de educar, tente depois fazer com que aquela pessoa cresça, aquele ambiente melhore. A Sandizinha colocou para nós, né? Ainda não se valoriza muito em uma criança, por exemplo, sua capacidade de perdoar a outra, que lhe dê um tapa. Ao contrário, muitos adultos falam para ela devolver a agressão. É aquilo que nós colocamos, Sandizinha, não dá para você medir a capacidade moral de uma pessoa. E até porque também os valores do nosso mundo hoje é exatamente isso. Você tem que se destacar de alguma forma. Você tem que se impor, você tem que conquistar, você tem que se destacar, você tem que ser importante. Só que o jeito que nós encontramos de fazer isso é de uma forma materialista, de uma forma intelectual. Lembra quando nós conversamos num dos nossos estudos, que a gente pergunta assim para essas crianças que são de famílias humildes, por que você vai para a escola? Ele diz assim, porque eu quero ser alguém na vida. E a pergunta é, o que significa ser alguém na vida para ele? Na visão dele, ser alguém na vida significa ser alguém importante por aquilo que ele ganha e pela importância que ele ocupa dentro de uma sociedade. Pois é, mas qual é esse algo melhor, Dudu, que ele visa? Ser alguém na vida para ele seria alguém manso e capaz de perdoar? Ou ser alguém na vida para ele seria ele ter um bom emprego, ter um bom carro, ter casa própria e sair para os amigos e viajar? Ser alguém na vida é exatamente isso, essa visão materialista, de que a felicidade se resume dentro daquele ambiente material. Por isso que nós percebemos hoje que quando se fala dessa criança que tem essa conduta de amor, de passividade, de compreensão, nós temos crianças hoje que são extremamente inteligentes e que nos dão mensagens, nos falam coisas que a gente para refletir. Dizendo assim, poxa vida, que bonita essa postura dela, essa conduta dela, numa festinha de aniversário, num parque de diversões, numa praia, num ambiente social, seja lá como for. Aquela criança tranquila, aquela criança amorosa, aquela criança que consegue conversar, mesmo que sejam os assuntos pertinentes à idade, à faixa etária dela, mas são crianças que se destacam assim. Aí as pessoas dizem, que gracinha. Aí se aparece uma criança do lado que consegue falar idiomas, que consegue se destacar na escola, ela ganha muito mais importância do que aquela que é tranquila. Ele pode ser um hiperativo, pulando em cima da mesa, mas ele sabe falar todas as capitais, ele sabe falar 3 idiomas e ele tira só nota 10 na escola. Ele é mais importante do que aquele que está quietinho conversando. A sociedade ainda não está preparada para receber esses espíritos, mas eles estão vindo mesmo assim. E quando nós entendemos que o valor de um indivíduo está dentro da sua bagagem moral, e não simplesmente naquilo que ele é capaz de realizar com o seu intelecto, aí nós perceberemos que o mundo vai se transformar pelo exemplo que eles trazem para nós. O Décio colocou para nós, Abraço colocou em cima, né, os novos meninos ídigos são muito agressivos, né, porque eles vêm tirar as velhas estruturas. Né? Quando você fala sobre essas crianças, Abraço, vamos evitar esses rótulos, para a gente poder ter mais liberdade de trabalhar. Nós temos crianças que vieram ensinar, nós temos crianças que vieram transformar condutas da sociedade, nós temos crianças que são inteligentes, mas são impacientes, nós temos crianças que são inteligentes, mas são agressivas, nós temos crianças que são inteligentes e extremamente amorosas, extremamente calmas, ensinam para nós muita coisa. Então cada criança que vai nascendo hoje tem ali um papel a resolver. E a questão é assim, ela pode ter sucesso ou não, de acordo com a própria capacidade que ela tem, porque ela também tem livre-arbítrio, a gente não pode esquecer. Eu posso ser assim, um indivíduo extremamente inteligente, mas se eu tiver ali um flash de ambição, eu vou utilizar essa inteligência para satisfazer as minhas ambições. Então hoje esses espíritos vieram entre nós para fazer diferença. Mas eles não vão fazer diferença se nós não estivermos predispostos a observá-los. Jesus pode reencarnar de novo aqui. Se ninguém der confiança para ele, ele vai voltar do mesmo jeito que ele chegou. Albert Einstein pode nascer aqui na casa do vizinho. Se eu não der para ele atenção, para esse seu talento, para essa sua capacidade de fazer as coisas, ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Vai ser viagem perdida. Por isso nós que somos estudantes, que entendemos esse processo, que entendemos a necessidade dessas transformações do nosso mundo hoje, e percebendo que nós temos esses trabalhadores chegando que podem contar com a nossa colaboração, aí sim a coisa vai funcionar. Não adianta a gente querer se deslumbrar com essa agitação que vem acontecendo aqui na nossa sociedade espírita ou sociedades religiosas em torno desses indivíduos que estão chegando. Não adianta a gente querer
fazer tudo isso se nós não fizermos a nossa parte também. Eles vieram trazer aqui uma mensagem. Somos nós que temos que fazer aqui a nossa parte agora. O Décio colocou, normalmente é a última alternativa, né? Pois assim a sociedade tipifica, né? Sim, aquela questão de comportamento. O Brás colocou, tem crianças pequenas que são pirracentos e maus, são espíritos ainda que estão vindo para cá, né, Brás? Porque a gente tem essa ideia de que nenhum espírito ainda rebelde ou ainda necessitado de aprendizado estão nascendo. Parece assim, ó, tudo que era de pior já nasceu. Agora só vem coisa boa. Pelo contrário. Nós temos ainda uma, duas gerações de espíritos que estão aqui ainda vindo para fazerem essa transformação última. Então muita coisa ainda vai acontecer, nós vamos observar ainda muitas inconsistências ou inconsequências no comportamento das pessoas. Essas crianças de hoje serão os nossos administradores do futuro e nós veremos ainda corrupção, veremos ainda ganância, ambição. Eles estão nascendo. Então nós pensamos assim, nossa, mas essas crianças que estão nascendo agora é tudo criança especial, criança que veio dos mundos superiores. De repente a gente pega aquele ali que tem um fogo dentro dele, criança que é agressiva e tudo mais. Na verdade é um espírito comum que veio entre nós para poder se resolver. E nós somos doidos, né, para acharmos espíritos especiais, espíritos, crianças índigo que tem por aí, né? Tudo quanto é espírito que nasce, ele tem um pouquinho de habilidade, esse é especial. E na verdade essas crianças nasceram em todos os tempos. A questão não é o que ela tem, é o que ela faz com o que ela tem. É isso que nós vamos observar e é isso que vai fazer a grande diferença. O Dudu colocou, né, no caso de nós que já entendemos a doutrina, já percebemos que algo melhor, que o algo melhor é meu lado moral primeiro, depois as coisas chegam com o tempo ou não. Conforto todos nós queremos, né? Conforto todos nós desejamos, todo mundo gostaria de ganhar na loteria. Claro que vocês ganhando na loteria, vocês iam repartir com todo mundo, afinal de contas vocês são pessoas generosas, doutrinadas e tudo mais. Mas todo mundo gostaria de ganhar na loteria, quem não gostaria? Então não pensemos assim, não, eu quero ser uma pessoa boa e eu vou viver numa casinha de fundo lá do quintal. Eu quero viver num grande apartamento, ter meu grande carro e fazer viagens. Quero trazer meus amigos de Portugal para cá, para o Brasil, para poder passear. Acha que não? Então não pensemos simplesmente assim. Pois é, né? Então não pensemos simplesmente assim que eu vou simplesmente ficar rezando. Tá da Suíça também, claro, da Europa toda e tudo mais. Então todos nós queremos fazer essa nossa mudança também com relação à nossa vida material. Mas mais uma vez a questão não é se eu ganho ou não na loteria, é o que eu faço ou deixo de fazer com esse prêmio. Porque isso pode fazer com que eu desabe dentro de um abismo de egoísmo ou que eu seja uma pessoa extremamente generosa. A Andréa colocou em cima, né, o meu apanhava todo dia. Um dia fiquei estressado e disse para ele se impor e descer. Aí pronto, né? Aí ele só ameaçou e começaram a respeitá-lo. É difícil ver seu filho chegar arranhado, com material quebrado, e cansamos de tanto ir à escola para resolver o problema sem solução. São condutas que nós precisamos ter. Existe ali aquela colocação que eu sempre faço. Você pode ser passivo sendo bonzinho ou pode ser ativo fazendo bem. É essa atividade que você também impõe respeito. Jesus era um homem que tinha autoridade. Ele não ficava como aquele cordeirinho, como todo mundo imagina, e o pessoal fazendo o que quer e o que não quer, batendo, empurrando, xingando. Muitas vezes ele chamava para conversar e tinha uma conversa de pé de ouvido com um ou outro ali que o pessoal ficava esperto. A Fernanda colocou, né, por isso é uma grande vantagem que nós fizemos de Deus nossa imagem e semelhança, levando para nossas conquistas materiais. O dia em que formos imagens e semelhanças límpidas de amor, com certeza Deus será conosco em todo o potencial e luz. Precisamos despertar para a nossa essência, sendo receptivos à espiritualidade fora e dentro de nós. E essa receptividade, Fernanda, é exatamente o conteúdo dessa mensagem de hoje. Para aceitarmos essa mensagem em nossos corações. Não simplesmente achando que é bonito, que é interessante, ou fazendo do nosso estudo, mas que estudo legal que nós tivemos hoje. Ele pode ter sido legal, dinâmico, mas qual é exatamente o efeito que ele proporcionou para a minha realidade de hoje? E nós temos experiências bastante difíceis, não tenhamos dúvida disso. Você quer viver passivamente, você quer fazer o bem, mas as relações, as situações que você vive não é bem assim. Eu quero ter tranquilidade, mas eu tenho uma doença que não me deixa em paz. Eu quero ser uma pessoa do bem, mas dentro de casa eu vivo o inferno. Eu quero ser uma pessoa otimista, mas eu não consigo o emprego que eu preciso. Então essas provações, exatamente esse é o nome, provações, vêm exatamente para testar essa nossa resistência em alcançarmos esse objetivo final que é de elevação espiritual.
Se nós não tivermos com essa mensagem dentro dos nossos corações, essa convicção, vivendo apenas exteriormente, fatalmente nós cairemos diante dessas provas. Porque essa resistência moral, ela depende dos valores, da estrutura, do alicerce que nós construímos dentro de nós. Então, ao ouvirmos uma mensagem, ao lermos um livro, ao participarmos de um estudo, de um trabalho, de uma palestra, façamos daquele momento uma grande oportunidade para captar de fato a essência daquilo que está sendo colocado e tentarmos vivenciar aquilo que foi proposto. Tá rodando aqui, Fernanda, tá tudo certinho, tá? Por isso, então, aqui na finalização da mensagem, como ele coloca para nós, registra a lição do Evangelho no édito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. Então, se os espíritos querem trazer uma mensagem de transformação aqui do nosso mundo hoje, como eles vão fazer isso? Dentro do Pentecostes, aquele evento que foi descrito lá no Novo Testamento, mostra a língua de fogo no céu, pessoas falando idiomas diferentes, vozes, a pneumatografia falando um para o outro. Na verdade não, na verdade vem alguém e sussurra no meu ouvido e fala assim, mostra para as pessoas uma conduta de amor, mostra para as pessoas um exemplo de dedicação, de perseverança e de responsabilidade. Então somos nós que vamos chegar e depois mostrar, e as pessoas vão entender, eu sou assim porque eu acredito. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E aí então as pessoas vão perceber, bom, já que você acredita nisso, eu também quero acreditar. Então é através de nós que os Espíritos falam, é através de nós que Jesus traz a sua mensagem, é através de nós que Deus se manifesta. Não esperemos que alguém venha dizer como nós temos que fazer. Vamos mostrar aquilo que nós aprendemos, como fazer. E aí sim nós vamos assimilar de fato essas mensagens dentro do nosso coração. O Brás colocou, poucos dias li um livro chamado Evangelho de Darúbio, recebido pelo médium de Franca, que gostei, né? Tá aí uma recomendação para quem quiser conhecer. Muriel colocou, existe um detalhe no dia a dia que é muito relevante, dentre muitos outros, né? Sobre nossa moralidade, a de furar filas de banco, supermercado e tal. E eu vejo outros fazendo isso com os meus filhos ao lado, nem imaginam o tamanho mau exemplo que dão aos seus. Sim, por isso que a gente fala, quando o mundo hoje conseguir assimilar essa lição, não será mais uma lição de você pensar em grandes caridades, serão detalhes que vão mudar. Eu vou entender que as pessoas que estão na minha frente chegaram primeiro, elas têm direito. Elas têm direitos e têm deveres, e eu vou respeitar isso detalhadamente. Então no cotidiano, naquilo que eu pago, naquilo que eu faço dentro de casa, naquilo que eu faço na rua. Não pensemos assim, para eu ser uma pessoa de bem, eu tenho que ser um grande missionário. Não, eu tenho que ser uma pessoa de bem, é uma pessoa de bem. Simplesmente assim. O Wasserfall colocou, às vezes temos que fazer escolhas muito difíceis. Ou se conserva a conta com muitos zeros a mais fechados aos olhos e passando por cima da cabeça de muitos, ou optamos por uma vida mais simples, porém com consciência tranquila, por não ter provocado sofrimentos e privações a muitos, para conservar somente o ter sem o ser. Mas ter também é importante, o Wasserfall não pode esquecer. Para poder realizar alguma coisa dentro do mundo material, como diz aquela mensagem, a César o que é de César, nós precisamos de recursos. Se eu for aquele que é o guardião desse recurso, eu tenho que saber administrá-lo. Então uma pessoa que ganha muito, uma pessoa que tem grandes posses, não é necessariamente uma pessoa má. Muitas vezes nós encontramos a maldade dentro da miséria. Então, mais uma vez, não é o que eu tenho, é o que eu faço com aquilo que eu tenho. E isso vai fazer diferença. A Fernanda colocou, creio que tem que ter alguma coisa, pois não vejo mais os inscritos na tela. Né? Reinicie o Pautalk, então, por favor. Tá? Pessoal, me dá só um instantinho aqui, eu vou só atender uma ligação rápida e já volto. Só um instantinho, por favor. Voltando, gente, desculpa. Então é isso, essa é a mensagem para todos nós. Né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nessa mensagem, né, dos nossos corações, de assimilarmos esses ensinamentos. Eu vou passar então para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós, depois a gente volta. Tá? E você pode saber